Fala aí pessoal, beleza? Tamo junto, vamos para mais uma parte aí. Agora vamos chegar aí na obrigação da força. É isso aí, galera. Vamos lá. Agora vamos aprender aí a obrigação da força. Como assim, William? Como assim, obrigação da força? É isso aí. Olha só. Lembra que nós aprendemos, né? Nós aprendemos o que, ó? Nós aprendemos lá na obrigação da reversão. Né? O que que eu falei? Eu falei dos movimentos, das forças que o mercado faz. Né? O que eu falei? Eu falei que daí a gente aprendeu da obrigação da reversão. Né? Quando que o mercado vai reverter? Ó, saiu forte, enfraqueceu, se exaustou, enfraqueceu mais ainda, reverteu. Ó, saiu fraco, fui ganhando força, mas aí enfraqueceu e aí reverteu. Né? Então, nós aprendemos aí desta forma, né, na obrigação da reversão, ou a gente pode chamar de obrigação da correção também. Né? Agora, veja só, né, esse cenário aqui. Ó, forte e foi ganhando força. Quem diria que viria uma reversão aqui? Não diríamos, né? Uma correção, né? Então, tipo, tem cenários que não é bom a gente entrar, tá bom? Igual aqui, por exemplo, mas veja bem, ó. Ah, mas tá travado aqui na região, cara. E aí, não vou mandar a venda aqui? Tá travado na região. Eu não mandaria. Não, não. Por quê? Veja bem. Ó, primeiro, está numa tendência de alta. Segundo, o preço está ganhando força ou ele está perdendo força? Está ganhando força. Então, quando ele está ganhando força, qual que é a obrigação do preço? Subir. Ah, mas não subiu. Não subiu por quê? Porque tinha uma região aqui. Tudo bem. Então aí entra o quê? Ele tem a obrigação de subir, mas ele tem algo travando ele. Então aí nós podemos dizer que entramos em divergência. Então quando nós entramos em divergência aí fica perigoso. Por quê? Porque aí fica algo que se torna indeciso. Por quê? Ele tem a obrigação de subir. Essa vela tinha a obrigação de subir. Tanto é que veja onde essa vela veio. Ó, chegou e subiu até aqui em cima. Né? Mas por que ela não terminou verde? Porque aqui tinha uma região onde o vendedor veio forte. Agora olha que bacana. Olha que bacana. Então aqui serve para você não fazer entrada. Serve para você ficar de fora. Por quê? Porque é indeciso. Entendeu? Ele tem a obrigação de subir, certo? Não tinha a obrigação de reverter aqui. Aqui ele podia romper tranquilo. Beleza? Por quê? Porque ele não estava fazendo, como nós aprendemos, a obrigação da reversão. Lembra? A obrigação da reversão é o quê? Opa, o mercado ele está mostrando fraqueza. Seja ele começar a enfraquecer depois de se exaustar, ou seja, ele enfraquecendo aos poucos, aí entra na obrigação da reversão ou correção, né, que a gente já aprendeu. Agora, nesse cenário, a obrigação era de subir. Né? Tanto é que, como eu disse, na obrigação dos candles a gente usa galho. Porque, por exemplo, você mandou aqui uma compra, deu loss. Aqui você mandou um galho e vitória. Tá? Então, porque assim, a obrigação é algo que, ele vai fazer. Só que às vezes ele pode não fazer naquela vela, mas tipo a próxima já vai ter que chegar fazendo. Por isso que a gente pode usar até galho 1, às vezes galho 2, né? Então, tipo, é igual, eu tenho que lavar o carro, igual o exemplo que eu dei na outra aula. Tem que lavar o carro essa semana. Putz, mas eu tô muito cansado. Não, mas da próxima semana não pode passar, entendeu? Então, tipo, é mais ou menos assim. Né? Então a obrigação dos candles também é assim. Passou dessa vela, mas essa já veio cumprir a obrigação dela. Tá? Então a obrigação dos candles é uma análise muito top. É uma análise muito surreal. Por quê? Porque, é show de bola. Show demais. Mas demais mesmo. Tá? Porque se ela não cumprir uma vela, depois a outra ela tem que chegar cumprindo. Olha lá, chegou, rompeu. Tá? Então, aqui nós vemos o que? Muito bacana, muito interessante aí esse aspecto, essa informação, essa leitura e análise gráfica que nós fazemos, né? Agora veja bem, veja o seguinte, aqui ó, nós temos também a obrigação da questão de continuidade, né? Mas nós temos também quando a questão de correção, né? Porque lembra que eu falei a probabilidade, né? Que o preço pode corrigir uma, duas, três velas, né? Ó, aqui o que a gente aprendeu na aula passada. Ó, aqui é o que? A obrigação da reversão, não, da indecisão
em tendência, né? Então, verde, vermelho, verde, vermelho, a gente mandava para compra, tá? Agora, por que a gente está tendo essa aula aqui de obrigação de força? Para você entender a força do preço, tá? Porque aqui, por exemplo, ó, sabe qual que seria o gatilho que o preço realmente iria continuar? Pela força dessa vela. Porque você está vendo? Qual que é a obrigação aqui? Ó? Veja bem, essa vela aqui foi fraca com rejeição do comprador aqui, certo? Ela não mostrou uma pressão do vendedor aqui. Não mostrou. Então aí o que acontece? Se a gente analisar, lembra da psicologia avançada de vela? Lembra? Ó, se você analisar a psicologia avançada de vela, por isso que eu falei, quando você opera a obrigação dos candles, você vai estar operando o que? As outras análises em conjunto. Você vai estar operando a lógica do preço, porque você vai analisar o pavio. Você vai estar analisando a psicologia de velas, também você vai analisar o pavio e força do corpo em relação à vela anterior, tá? Você vai analisar a psicologia gringa, para você ver se ele tá vindo com força ou não, né? Então veja só, aqui a obrigação da força aqui, ó, por essa força estar pequena, qual que era a obrigação desse preço aqui? Subir. Porque aqui ela não tem obrigação de descer, porque ele foi mais fraco em relação à vela anterior e ainda não fechou aqui uma entrega futura. Então essa vela veio para fechar. E a outra subiu, deixou uma nova alta. Não entrega futura, porque está na região, então é rejeição, tá? E beleza. Então aqui é uma confluência para a gente saber se o preço realmente vai continuar. A obrigação da força. Então você tem que analisar a força do candle. Como que você analisa a força do candle? Para ver a obrigação que o próximo vai ter que fazer. Você analisa a força o quê? Pelo corpo dela. Pela força que o corpo dela está mostrando. Tá joia? Ok, vamos lá. Veja bem. Agora, este corpo aqui, este candle aqui, ele tinha a obrigação de subir. Por que ele tinha a obrigação de subir? Veja bem, nós temos esta região, nós temos essa região, certo? Aqui que nós fizemos a marcação, ó. Se você for se afastar o gráfico, deixa eu só colocar uma linha aqui. Ó, se você afastar o gráfico aqui, se afastar o gráfico, afastar. Ó, é que aqui ele já, na verdade, está muito distante, né? Então, vamos se basear aqui, ó. Cadê? Onde que está aqui a minha linha vertical que eu tinha feito? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, né? Ó, vamos lá. Aqui, nós estamos vendo o seguinte, ó. Ele se formou uma região, certo? Ele se formou uma região, beleza. Então, até aqui, então, ó, não tínhamos uma região, certo? Então, o que a gente vai considerar é aqui, ó, uma entrada do vendedor. Quando você não tem uma região e não tem um número redondo próximo, você vai se basear pelo pavio da vela aqui, ó, tá? Beleza. Aí aqui, nós tínhamos uma região. Seria a simetria dessa vela aqui, tá? Então, veja só. O que acontece aqui? Olha só. Essa vela aqui. William, olha uma coisa, cara. Ele está mais próximo para ele descer aqui do que para ele subir, não é? Sim, é verdade, tá? Só que, veja bem, olha só o seguinte. O que acontece aqui? Que tendência que ele está? Alta. Aqui foi uma vela muito fraca. Então não dá para eu acreditar que o preço vai vir pegar o pullback para depois subir, se ele está muito fraco. Então a obrigação desse candle realmente era continuar, tá? Aí beleza, esse candle aqui foi forte. Ele foi mais forte em relação a este candle. Então a obrigação desse era o quê? Continuar, tá? Agora a hora que a gente chegou aqui, veja bem, a hora que a gente chegou aqui, este candle, ele engolfou esse, certo? Aí aqui, ó, ele mostrou para nós a obrigação da reversão ou correção, que é o quê? Este candle aqui, ó, este candle, ele foi mais fraco que esse, certo? Beleza. William, mas isso não é a psicologia avançada de vela? É a psicologia avançada de vela. Só que a diferença é que na obrigação dos candles, você vai levar a questão da probabilidade em confluência. Agora, na psicologia de vela, muitas vezes, quando você está ali só analisando a psicologia avançada de vela, ou seja, um candle em relação ao anterior, você não leva muito em consideração a probabilidade. Agora aqui você leva. Então aqui você viria que, opa, tem essa probabilidade rolando. Então, ó, vou mandar uma compra. Por quê? Pela probabilidade da indecisão, da tendência, pela questão da obrigação deste candle aqui, ó, que a obrigação desse candle é subir. Porque esse aqui foi mais fraco
que esse aqui e deixou grande rejeição, tá vendo? Vai analisar a psicologia de vela também, né? Beleza. Agora, aqui, qual que era a obrigação desse candle aqui? Descer mesmo. Por quê? Porque olha só, como esta vela foi mais fraca que essa. Ah, mas tinha um espaço aqui que ele poderia cobrir o pavio? Poderia, ó. Tanto é que ele chegou até aqui, pá, veio, né? Aí a hora que este candle vem, olha o que, que ele faz aqui, ó. Ó, a obrigação da força aqui, que é o conteúdo dessa aula aqui. Ó, não engolfou? Não mostrou uma grande força? Mostrou. E qual que é o próximo nível que ele tem para buscar? Aqui, ó. Ó, ó. Simetria. Ou seja, ele tem o alvo aqui para buscar. Cabe vela? Opa, psicologia de vela lá. Ah, price action, porque também é um padrão do price action ali de força, engolfo. Isso, exatamente. Então aí o que acontece? A gente mandaria essa venda aqui, ó, sem dó e sem piedade, tá? Então isso aqui é a obrigação o quê? Da força, tá? É a obrigação da força, certo? Quando você vê esse cenário aqui, pode mandar venda aqui, meu. Por quê? Porque ele tem espaço entre esse candle até esse nível. Ele fez o engolfo, que aqui já estava mostrando a obrigação da correção para nós. Então, mandou venda aqui. Tá joia? Show de bola. Agora vamos lá. Vamos lá. Olha por que eu estou falando que a obrigação dos candles muitas vezes pode usar galho. Veja bem. E agora? Enfraqueceu. Travou na região. Sabe o que eu faria aqui? Eu compraria. Ah, mas deu loss. Tá bom. Deu loss. Só que, opa. Aí, olha o que aconteceu. Olha como a confirmação ficou mais forte agora. Olha só. Veja bem. Essa vela foi mais fraca que essa, não é? Isso. Isso aqui, olha por que é a obrigação dos candles. Você vai usar todas as análises. Você vai usar psicologia de vela, você vai usar price action, você vai usar probabilidade, você vai usar lógica do preço, você vai usar psicologia gringa e a obrigação dos candles. Por quê? Eu vou te explicar aqui. Olha só. Este candle aqui foi mais fraco em relação a esse, psicologia de vela. Essa vela mostrou uma grande demanda de compra, lógica do preço. Probabilidade. Qual é o número máximo de velas que podem corrigir? 1, 2, 3 velas que podem corrigir. Não é verdade? Probabilidade. Olha lá. Certo? Então, aí, price action, que tendência que está? Alta. Pegando um pullback. Olha só. Aí, a obrigação dos candles. Com base em tudo isso, a obrigação desse próximo candle... Na verdade, a obrigação desse candle aqui já era subir. Ah, não subiu, deu loss. Então a obrigação desse vai ter que subir. Ah, mas poderia vir uma vela estourando aqui? Poderia. Não tem o que fazer. Mas, meu, você podia mandar um galho aqui que a obrigação desse candle aqui era subir. Então, sabe o que acontece? Que a obrigação dos candles muitas vezes salva a sua análise. Salva a sua entrada. Por quê? Porque, tipo, você sabe que o que eu disse na aula de introdução à obrigação dos candles, nas aulas, né, que é como se você tivesse a obrigação de fazer uma coisa. Se você não fizer agora, depois você já vai ter que fazer. Tá? Então, assim é a vela. Ela tem a obrigação, ela já teria essa obrigação de subir. Não subiu, mas, meu, aqui não vai poder passar. Porque o preço está fazendo o quê? Ó? Obrigação da força. Ele está perdendo força gradativamente, mostrando que haverá o quê? A obrigação da reversão, que a gente já estudou. Né? Então, olha que show de bola. Aí, reverteu. Tá? Então, aí beleza, aí já entra para a obrigação da força aqui, ganhou força, essa vela tinha que subir, não subiu porque travou nessa simetria, aí a outra já subiu, a outra já rompeu, não é? Ah, ganhou força, aí essa vela aqui teria que subir, mas ela veio para testar o pullback, fez um falso rompimento aqui, né? Chegou aqui quase aqui nessa simetriazinha aqui assim, ó, olha lá, depois subiu, né? Aí ó, obrigação da força, essa vela engolfou essa, pá, continuou, agora você já não tem mais questão de força aqui. Ó, agora já não tem muito mais questão, obrigação de subir. Por quê? Porque ó, já está bem mais fraco que essa vela. Então aí você já fica de fora, tá? Então a obrigação da força, ela é show de bola, porque ela vai mostrar para você quando você pode operar para continuidade, ela vai te mostrar quando você pode operar até na correção, tá? Então, meu, é surreal. É impressionante essa análise aí de obrigação dos candles, pegando todos os conceitos. Obrigação da decisão, obrigação do pullback, obrigação da continuidade, obrigação da reversão, obrigação da indecisão em lateralização, obrigação da indecisão em tendência, pegando todos os conteúdos das últimas aulas. Não adianta você querer só operar a obrigação dos candles baseado só nessa aula aqui, não. Não vai conseguir. A obrigação dos candles você vai conseguir operar baseando em todas as outras aulas aí que eu passei. Tá joia, pessoal? Então é isso aí. Tamo junto e vamos pra cima aí para a próxima.